Eu sou Hildegard Schneider e líder de Word by the Wings. E aí vem o 27º episódio da minha série O Despertar da Noiva, com o tema Apocalipse, o livro do nosso futuro, capítulo 6, parte 10. Yohanan ainda está na sala do trono e agora está participando de um momento excepcionalmente marcante na história entre Yahvé e a humanidade. Este momento em que o Cordeiro abre os primeiros selos interrompe o curso da história humana e a divide em um antes e depois. Observei quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Em seguida, ouvi um dos seres viventes exclamar com voz de trovão: "Vem!" Apocalipse 6:1. Quebrar os selos é exatamente o momento em que a atual era do mal, Yetzirará, é transferida através de um período de julgamento de 42 meses para a próxima era. Os 4 selos que Yeshua abre são acompanhados pelos 4 seres viventes com a exclamação "Vem!". Eles são os 4 seres viventes que já conhecemos em Apocalipse 4:6. Havia 4 seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente como nas costas. Agora, Yohanan vê os 4 cavaleiros apocalípticos, o que certamente não ocorrerá com atraso. Veremos essa ocorrência comum em outras passagens bíblicas. Olhei e diante de mim estava um cavalo branco, e seu cavaleiro empunhava um arco, e foi-lhe outorgada uma coroa, e ele cavalgava altaneiramente como vencedor, determinado a vencer. Apocalipse 6:2. Há intérpretes que dizem que o cavaleiro no cavalo branco é o anti-Messias. Todas as palavras com as quais o cavaleiro branco é descrito aqui, como a cor branca, coroa, arco e retirada vitoriosa para vencer, estão de outra forma relacionadas com o Messias, no mesmo livro, no livro de Apocalipse. E Yahvé não envia um espírito de confusão e, de repente, usa todas essas palavras descritas para o Messias no anti-Messias. Analisamos as descrições usadas aqui para o cavaleiro branco vitorioso em outros versículos bíblicos, e neste contexto vamos olhar para as palavras de Yeshua em Mateus 24 e outro ponto de referência no Apocalipse 14. Yeshua tem o direito e o poder de sair como um senhor da guerra. Ele tem um arco e uma coroa, e ele vai vencer. A palavra grega para vencer, no versículo 2, é nikão, que significa superar 24 vezes, conquistar 2 vezes, vencer 1 vez e ganhar 1 vez. Esta palavra nikão é novamente encontrada, por exemplo, em João 16:33. Eu vos preveni sobre esses acontecimentos para que em mim tenhais paz. Neste mundo sofrereis tribulações, mas tende fé e coragem, eu venci o mundo. Ou, quem é que pode vencer o mundo? Somente a pessoa que crê que Yeshua é o Filho de Elohim. 1 João 5:5. Esta palavra, nikão, ocorre 7 vezes em Apocalipse 2 e 3, em conexão com as mensagens para as 7 igrejas. Lá, essa palavra foi traduzida como superação. Por exemplo, a mensagem para a 7ª congregação de Laodiceia diz: Ao vencedor, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci
e me assentei com meu Pai no seu trono. Apocalipse 3, 21. O cavaleiro tem um arco. O povo de Yahvé é comparado como um arco em sua mão. Pois curvarei Judá como se curva um arco de guerra. Usarei Efraim como seta. Convocarei teus filhos, ó Sião, contra os teus filhos, ó Grécia, e te farei como a espada de um valente, ó Sião. Zacarias 9:13. O cavaleiro branco recebeu uma coroa. A palavra aqui para coroa está em grego. Elba Felder traduz corretamente como coroa da vitória. Em Apocalipse 19, 11 e 12, um cavalo branco aparece como um cavaleiro que tem todas as qualidades de Yeshua. Então, olhei e eis que vi os céus abertos, e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele é responsável por julgar e guerrear com justiça. Seus olhos são como chamas vivas de fogo, e em sua cabeça há muitas coroas e um nome escrito que somente ele conhece. Apocalipse 19, 11 e 12. Os exércitos dos céus o seguiam, vestidos de linho fino, alvo e puro, montados em cavalos brancos. Apocalipse 19, 14. Este cavaleiro também tem uma coroa. Lá, porém, a palavra coroa de diademata, Apocalipse 19, 12, é usada e também reproduzida por muitos tradutores como diademas. É muito importante notar esta diferença. No Apocalipse 19, temos a segunda vinda de Yeshua, que usa uma coroa real. Em seu manto, sobre a coxa, traz escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse 19, 16. Em Apocalipse 6, o cavaleiro branco recebe uma coroa de vitória, que simboliza a vitória sobre o pecado. Aqui são as pessoas que venceram. O tempo do cavaleiro branco representa o chamado alto, que leva a uma conversão profunda e capacita os crentes a superar os pecados. É um momento de um despertar e proclamação especial que leva as igrejas a serem purificadas e santificadas. Agora olhamos para o sinal de que Yeshua está falando quando seus discípulos lhe perguntam: e qual será o sinal da tua vinda e do final dos tempos? Mateus 24, 3. Yeshua cita as primeiras dores de um parto. Então ele diz: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo habitado, como testemunho a todas as nações, e então chegará o fim. Mateus 24, 14. Este é o sinal do fim. O cavaleiro branco mais uma vez traz grande graça sobre o mundo inteiro antes do julgamento chegar. Vemos a mesma linha de pensamento em Apocalipse 14, 14. Fala de duas colheitas. Uma colheita trazida com uma foice, como os grãos foram trazidos com a foice por milhares de anos, e uma colheita de uva. A primeira colheita representa a colheita de almas. Será um momento muito especial de despertar, e talvez seja uma colheita tão grande como nunca antes na história humana. Depois vem a colheita da uva, a colheita do julgamento. Então, primeiro a graça, depois o julgamento. E do altar saiu ainda mais um anjo, com poder sobre o fogo, e clamou com forte voz ao que trazia a foice menor: passa a tua faca afiada e colhe todos os cachos da extensa vinha da terra, porque as suas uvas já chegaram ao ponto de serem ceifadas,
Sem demora, o anjo passou aquela lâmina afiada por toda a terra, ajuntou as uvas maduras e as lançou no imenso lagar da ira de Deus. E todas elas foram pisadas no lagar, que fica fora da cidade, e o sangue que correu do lagar chegou ao nível do freio dos cavalos, cobrindo uma distância de cerca de 300 quilômetros. Apocalipse 14, 18, 20. De volta às palavras do maior profeta de todos os tempos. Quando Yeshua fala do sinal do fim, ou seja, que o Evangelho é pregado em todo o mundo, na próxima declaração ele se volta de um lugar minúsculo para o lugar sagrado. Quando todas as nações são alcançadas com o Evangelho, seu olhar se aproxima do lugar sagrado, o templo. Yeshua cita Daniel aqui. E assim, quando virdes a profanação horrível da qual falou o profeta Daniel no lugar santo. Mateus 24:15. Os versículos 24 ao 27 em Daniel 9 são os versos proféticos mais decisivos para o final. Nesses versos, Gabriel vira o olhar de Daniel para o fim. Daniel orou por clareza sobre o número de anos, 70 anos, que a desolação de Jerusalém iria durar. Daniel 9:2. E quando Gabriel vem com a resposta, ele diz a Daniel que não é sobre os 70 anos, mas sobre as próximas 70 semanas. Gabriel anuncia o fim. Ele mostra-lhe a promessa. 70 semanas estão determinadas para o teu povo e a tua cidade, a fim de fazer cessar toda a transgressão, dar fim à prática do pecado, expiar a iniquidade e as culpas, implantar a justiça eterna, cumprir a visão e a profecia, e ungir o Kodesh, o lugar santíssimo, reconsagrando o templo. Daniel 9:24. A fala é para o povo de Daniel, que era judeu, e a cidade sagrada é Jerusalém, e a mais santa é o templo. E Gabriel mostra a Daniel que o príncipe que se aproxima, o anti-Messias, trará destruição antes que as promessas sejam cumpridas. Decorridas as 62 semanas, o ungido passará pela morte e, portanto, será tirado da cidade. A cidade e o Santo dos Santos serão destruídos pelo povo do governante que virá. O fim chegará como uma inundação, guerras continuarão até o último dia e assolações de todo tipo já foram determinadas. Esse governante, pois, com sagacidade firmará com muitos um pacto que durará uma semana, mas na metade da semana ele ordenará o fim do sacrifício e das ofertas de manjares. E em uma das principais alas do templo será colocado o sacrilégio terrível, a grande abominação até a consumação, o fim que já está decretado para alcançar e exterminar o assolador. Daniel 9, 26, 27. Gabriel mostra a Daniel que haverá outro templo e que os sacrifícios acontecerão novamente. A abolição dos sacrifícios em meados dos últimos 7 anos é o início da grande tribulação, que durará 3 anos e meio. Essas abominações de devastação em locais sagrados desencadearão a grande tribulação. Passaram a adorar o dragão, o qual tinha transferido a autoridade à besta. Então todos também começaram a adorar a besta, exclamando: quem é semelhante à besta? Quem pode guerrear contra ela? A besta foi concedida uma boca para pronunciar palavras arrogantes e blasfemas, e lhe foi transmitida autoridade para realizar suas obras por 42 meses. Apocalipse 13, 4, 5. Estes 3 anos e meio são mencionados aqui como 42 meses. Apocalipse 12, 6 fala de 1260 dias. Prepara-te e mede o templo de Deus, o seu altar,
e conta os adoradores que lá estão reunidos. Contudo, não consideres o pátio exterior, não tome suas medidas, pois ele foi entregue aos que não são judeus. Eles pisarão a cidade santa durante 42 meses. Concederei poder às minhas 2 testemunhas, a fim de que profetizem durante 1260 dias em trajes escuros de pano de saco. Apocalipse 11, do 1 ao 3. Assim que os sacrifícios forem abolidos, as 2 testemunhas profetizarão em Jerusalém para o tempo da grande tribulação, 1260 dias. E neste mesmo tempo, a mulher, aqueles que fugirem, será alimentada no deserto. Há também 3 chamadas de despertar da noiva, o deserto como um lugar de proteção durante a grande tribulação, episódios 12, 13 e 14. Apocalipse 12, 14. Então foram entregues à mulher as 2 asas da grande águia, a fim de que pudesse voar até o local que lhe havia sido planejado no deserto, onde seria sustentada pelo período de 1 tempo, tempos e meio tempo, absolutamente fora do alcance da serpente. É muito importante nós notarmos que o sinal inicial para a grande tribulação será a remoção dos sacrifícios em Jerusalém. Na Páscoa seguinte, o grande êxodo começará, assim como o primeiro êxodo do Egito começou. Antes de olharmos para a reação em cadeia dos eventos que acontece quando o Cordeiro quebra o 2º selo, no próximo episódio vamos olhar para a oração excepcional de Daniel, que ele trouxe diante de Yahvé em um momento de cumprimento dos 70 anos do cativeiro babilônico que estão chegando ao fim. Ele suplicou a Yahvé em um momento de transição. Vivemos em uma virada de época e podemos aprender uma base sólida com sua oração. Afinal, Gabriel apareceu com uma resposta celestial. Sejam ricamente abençoados.